Se torna fundamental para cada um de nós uma aproximação da vida de uma forma inteligente, de uma forma sábia, de uma forma compreensiva. Como nossa vida se situa dentro de relações, nós precisamos compreender esta questão das relações, sobretudo das relações humanas. Então, queremos tratar com você desta questão das relações humanas e de como viver uma vida onde o conflito não esteja estabelecido como norma, como regra, como padrão de vida. Em geral, o que nós conhecemos por vida são relações, e relações, em geral, em conflito. E por que isso está presente? E por que está presente em nossas relações toda forma de conflito? E aqui não só as relações humanas entre eu e você, entre nós e eles, mas a relação no seu todo. A relação com objetos são relações equivocadas. A relação com situações, com circunstâncias, com acontecimentos, a relação com a vida no seu todo, não somente a relação entre eu e você, entre nós e eles, as relações humanas, em geral, nossas relações são relações conflituosas. E por que isso está presente? Nós não podemos também negar isso, é só a gente olhar. E, na verdade, não há como negar isso. O mundo está num alvoroço completo. Nós vivemos numa grande confusão uns com os outros. Então, nós temos a relação dentro de casa e temos a relação entre as cidades, a relação entre os países, entre as nações, a relação com todos à nossa volta. Por que isso ocorre? Por que isso acontece? Porque essas relações, elas estão tendo como princípio um movimento a partir de um centro. Vamos esclarecer agora isso aqui para você. Primeiro, temos que compreender o que é esse centro, a partir do qual as relações acontecem. Eu e você. Então, na relação com você, eu sou o centro. Sempre esse eu é o centro. É a nossa relação com o outro, seja esse outro o mundo, as circunstâncias, as situações, os acontecimentos, os acidentes, os pensamentos, as emoções, os sentimentos. Então, nós temos esse eu e essa outra coisa. E com essa outra coisa, nós estamos em relação. Então, somos sempre o centro das relações. Então, em nossas relações, esse eu é sempre o centro. O ponto aqui é o que se constitui esse eu? Aqui nós temos uma outra pergunta. Por isso que as pessoas fazem perguntas do tipo: como lidar com os pensamentos? Ou como se livrar dos pensamentos? Ou o que é o pensamento? Porque já se percebeu que o pensamento em nós é aquilo no qual esse eu se estabelece e sustenta relações. E estabelece relações. E mantém relações. Portanto, sem uma compreensão do que é o pensamento e como lidar com os pensamentos,
nossa relação com o mundo, nossa relação com o outro, será inevitavelmente uma relação sem inteligência, sem liberdade, onde não haverá compreensão. E quando isso não está presente, está estabelecido a contradição, o medo, o sofrimento, o conflito. Assim, nossas relações são conflituosas, porque estamos internamente, psicologicamente, mentalmente em conflito. Já se tornou até comum e regra geral se aceitar esses estados internos psicológicos de angústia, de contradição, de ansiedade, com todas as formas de medos, nós estamos lidando sempre dentro desse princípio, que é o princípio do pensamento. E isso já se estabeleceu como algo que é comum a todos. Então, estamos como que um tanto acostumados a essa condição. Aqui, o nosso convite a você é para uma compreensão desse movimento interno dentro de cada um de nós. Tomar ciência de como a mente funciona, de como o pensamento em nós funciona. E o que de verdade representa lidar com os pensamentos. Porque uma vez que haja ordem internamente, interiormente, psicologicamente, dentro de cada um de nós, uma vez que o pensamento em nós seja compreendido, então haja uma compreensão do que é esse pensar e, naturalmente, do que é esse sentir em nós, nossa relação com ele, com ela, com o outro, com a vida, com as situações, as circunstâncias, os acontecimentos, os eventos, sofre uma profunda transformação, uma radical mudança. A compreensão disso é o despertar da verdade sobre nós mesmos. Quando há esse despertar, essa compreensão de como tudo isso se estabelece, fica muito claro. E se isso está claro, o sofrimento termina, a confusão termina. Eu me refiro a esse sofrimento psicológico, uma vez que ocorra dentro de cada um de nós a compreensão do que é esse movimento, que é o movimento do pensamento. Então, vejamos isso já de uma forma muito clara aqui. Com a pergunta, o que é o pensamento, nós temos a compreensão do que é lidar com os pensamentos. E nós vamos esclarecer isso. Quando nós passamos por experiências, essas experiências, nós reservamos essas experiências em um formato dentro de cada um de nós. Esse formato é a lembrança. Todo e qualquer pensamento em você nasce da lembrança. Então, a lembrança de uma experiência é pensamento. O pensamento é apenas uma reação, uma resposta que vem da memória. Essa memória é o passado. Então, ao passarmos por experiências, essas experiências são guardadas como lembranças, memórias. Isso é o passado em nós. Assim, nossa resposta a esse momento só pode ser dada com base naquilo que nós adquirimos como experiências passadas, que são lembranças, são memórias e, portanto, são pensamentos. Então, para a pergunta como lidar com os pensamentos,
uma vez que o pensamento é esse que se estabelece dentro da relação como o elemento principal dentro da relação, é necessário que essa compreensão, que é a compreensão do passado em nós, seja visto nesse instante. Ao reconhecer você, o que eu tenho de você é o passado, porque é o conhecimento, é a memória, é a lembrança. O ponto aqui que precisamos compreender claramente é que sempre quando estou em contato com você, é uma relação, ou em contato com uma situação, é uma relação, com um evento, um acontecimento, uma experiência nesse momento, é uma relação. E se coloco esse passado dentro desse instante, dentro desse momento, esse passado não faz jus a esse momento. O meu contato com você é novo, mas o que tenho sobre você é velho. O meu contato com você é nesse instante. Esse instante nunca aconteceu. Ele nunca voltará a acontecer. Ele está, nesse momento, se revelando como algo novo. Assim, eu trago esse eu que se constitui de pensamentos, lembranças, memórias, passado, eu trago para esse instante esse movimento. Então, não há uma perfeita relação, então há uma inadequação nesse contato. O que o ego, o eu, esse mim, que é esse passado, faz é procurar, nesse instante, ajustar a esse momento algo que ele já traz, algo que ele já tem. Então, eu gosto de você, é o passado. Eu não gosto de você, é o passado. Eu aceito você, eu não aceito você. Todo esse contato, nesse momento, porque é algo que vem do passado, não é uma ação livre. Se não há liberdade, notem, não há inteligência, não há compreensão. Então, o amor está ausente de nossas relações. E se o amor está ausente, e se o que está estabelecido é este eu, que é o centro dentro dessa experiência, reparem, centrados em nós mesmos, somos autointeresseiros. Todo o movimento do pensamento em nós, que é o movimento do eu, é autocentrado, é egocêntrico. Então, esse contato com você é para extrair, para tirar, para encontrar alguma coisa para mim, uma vez que esse mim, esse eu, ele só se estabelece e tem sua continuidade acumulando experiências. Portanto, memórias e lembranças. Então já temos aqui a resposta. Como lidar com o pensamento? Se tornando ciente de que você, como sendo esse eu, não é outra coisa, a não ser um movimento de memória. Como podemos lidar com a memória? De uma forma inteligente? E qual é esta forma inteligente de lidar com a memória? É tendo ciência da liberdade? O ponto é que o pensamento não é livre.
A memória não é livre. O passado não é livre. Então, só há uma forma de nos aproximarmos disso, é trazendo atenção para esse instante. Atenção para as nossas relações. Uma relação livre do passado é uma relação livre da memória e, portanto, do pensamento. Observem como é importante isso. Num certo nível, o pensamento se faz necessário. Reconhecer o seu rosto é memória. Lembrar do seu nome é memória. Até aí, tudo bem? Mas esse modelo de gostar e não gostar, de onde isso procede? Vamos tornar isso aqui claro. Ontem você me disse coisas desagradáveis, então eu gosto de você. Ontem você me disse coisas desagradáveis, então eu me aproximo de você já com suspeitas, ou até mesmo não gostando de você. Então, esse gostar e esse não gostar diz respeito a esse mim, a esse acúmulo de memória. Esta memória é a memória psicológica, no qual o ego, o eu, estabelece sua vida, sua continuidade. Assim, essa continuidade do eu é a continuidade desta memória psicológica. Essa memória psicológica, que é o passado, é aquilo que tem se estabelecido em nós dentro de um tempo. Todo movimento de relação que tenho com esse instante, com a vida, com o outro, com o mundo, é esse instante sendo interpretado dentro desta vinculação psicológica de um tempo construído pela memória, de um tempo que é memória. Esse tempo é o tempo psicológico. É nesse tempo psicológico que o eu está vivendo. Observe que as pessoas querem aprender a lidar com os pensamentos, porque os pensamentos produzem sofrimento. Como vencer a angústia? Como vencer o medo? Notem, como vencer a ansiedade? Notem, pensamento é a base da ansiedade, da angústia e do medo. Pensamento é medo. Não há qualquer medo sem o movimento do pensamento. Então, o pensamento é esse movimento que vem do passado. Então, esse é o tempo psicológico em que a pessoa, que é o eu, cada um de nós estamos vivendo. Então, estamos sempre estabelecendo o passado psicológico em nossas relações nesse momento. E isso é conflito. Então, não há verdade, não há inteligência, não há amor, porque nossa vida está situada no passado, nesse gostar e não gostar a partir deste centro, que é um centro psicológico, é o centro de uma identidade formada pelo pensamento. Esses pensamentos são imagens, são lembranças, são recordações. Me parece que isso já ficou claro aqui para você. Não há nenhum outro pensamento que não seja esse presente. O ponto aqui é que nós não precisamos do pensamento em nossas relações. Precisamos desta atenção, desta inteligência, desta presença. A não ser esse pensamento bem simples, a lembrança do seu nome e a lembrança do seu rosto, da
pessoa que você é, mas notem, sem qualquer imagem sobre quem você é, porque essa imagem que temos sobre quem você é algo que vem do passado. Então se torna possível um contato na relação com o outro, com a vida, sem conflitos, sem problemas. Como me livrar de pensamentos obsessivos? Como me livrar de pensamentos negativos? Como me livrar de pensamentos repetitivos? Notem, esse é o movimento viciado nesta mente egóica, nesta consciência do eu, de estar sempre se estabelecendo no tempo, nesse tempo psicológico. Então, nossa investigação aqui está para descartarmos isso de nossas vidas, tomar ciência da vida acontecendo agora e aqui, nesse contato direto com o outro ou com qualquer situação ou acontecimento sem esse modelo de tempo psicológico, de formação psicológica. Então se torna fundamental a visão da compreensão daquilo que somos nesse instante, daquilo que demonstramos ser, apresentamos ser. Esta atenção sobre esse movimento, eu me refiro a uma plena atenção sobre todo e qualquer movimento do pensamento, do sentimento, da sensação, da percepção. Tomar ciência disso, sem colocar esse modelo, que é o modelo do eu, que é o modelo do pensamento, para tentar ajustar esse momento àquilo que ele acredita, quer, deseja, espera ou está buscando. Tudo bem? Então, esse é o nosso trabalho aqui. Isso ocorre também em encontros online nos finais de semana. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros que ocorrem nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, aproveita e já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê em nosso encontro online nos finais de semana. Valeu pelo encontro e até a próxima. A atenção plena é o seu natural estado de percepção da realidade agora aqui. Esta percepção da realidade elimina a ilusão do eu,